Opa, e aí? Tudo bem? Eh, eu já postei no meu canal um vídeo falando sobre as principais alterações que a reforma tributária trouxe para a gente. Também já falei das principais alterações que, que houveram para quem trabalha exclusivamente com imóveis. E agora está na hora de falar de um assunto muito interessante, um assunto bem legal que é o regime de transição para quem trabalha com bens imóveis. Vocês vão me ver bem pequenininho aqui, mas o objetivo desse vídeo é falar principalmente para quem trabalha com incorporação, com loteamento e quem faz locação de imóveis residenciais e não residenciais. Por quê? A gente sabe que a reforma tributária ela veio, né, com os dois pés no peito. Então, diversas mudanças vieram para quem trabalha com esses nichos e o impacto disso no dia a dia ele é muito grande. Então, como eu tinha mencionado nos vídeos anteriores, eh, hoje a gente tem um sistema bem simplificado, entre aspas, de se apurar tributos na atividade imobiliária principalmente. A gente tem um RET que a gente tributa ali com base no valor recebido, 4%, 1%. A gente tem o lucro presumido, que tem uma sistemática parecida com a do RET. Então, a forma de se apurar hoje ela é cômoda, de certa forma, e sendo cômoda, né, de alguma forma, quando chega algo novo, como a reforma tributária, que traz, né, consigo, não mais essa questão cumulativa de apuração, mas sim uma apuração com base em débitos e créditos, acaba assustando, né, de certa forma, e isso eh, pode ser que gere aí uma negação, gere aí algum tipo de efeito negativo nessa transição entre esse regime cumulativo, esse regime, entre aspas, simplificado, e este novo regime com base aí na tributação do valor agregado. E para tentar, de certa forma, contornar essa situação pelo físico, né, pelo legislador, o que, que ele desenvolveu? Fora estabelecido, né, na Lei Complementar 214 de 2025, um regime de transição. Tá? E como que vai funcionar esse regime de transição? Entre os anos de 2027 e até dezembro de 2028, quem faz incorporação, quem faz parcelamento de solo, sobretudo o loteamento, e quem trabalha com essas locações vai poder optar, tá? Eita, que tá passando um avião aqui, peraí. Aí, passou. Essas empresas, elas poderão optar por esse regime de transição entre essa forma antiga que a gente tem de fazer apuração e essa nova forma de se tributar o consumo. Então, como que vai funcionar esse regime de transição na reforma tributária? Primeiro, gostaria de só relembrar para vocês que dentro desse novo regime de apuração que a gente tem aí com o advento do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, a gente vai ter aqui um regime específico para quem trabalha com bens imóveis. Mas este regime ele não está apartado do regime geral que a gente tem. Então existem eh, regras gerais para quem trabalha com IBS, CBS de uma forma geral, mas para quem trabalha com bens imóveis, né, loteadora, incorporadora, locação, dentre outros, existem algumas questões específicas que a gente vai precisar observar, mas não estando listado, dito nessas questões específicas, a gente bebe da informação aqui do regime geral, combinado? Então esse regime ele não é um regime apartado. Aí dentro desse regime específico aqui, a gente vai ter esse regime de transição. Então, este regime de transição também não é um regime que está apartado do regime geral e do regime específico. Então, aqui eu só gostaria de retomar as atividades que foram impactadas, né, pela reforma tributária e que entraram nesse regime específico. Então, a gente tem a alienação, né, a compra e venda especulativa,
por exemplo, ou a construção para venda. A gente tem a atividade de serviços de construção civil, execução por empreitada, execução por administração, que também entraram nesse regime específico. Quem faz intermediação e administração de bens imóveis também vai ter que beber desse regime específico. A locação, a cessão de direitos de um bem imóvel, a incorporação imobiliária principalmente e o parcelamento de solo. Então, esse rol de atividades aqui, eles terão algumas regras específicas quando a gente fala de BS e de CBS, combinado? E para esse regime de transição, falando principalmente aí deste regime específico de operação com bens imóveis, quais atividades que vão estar sujeitas a este regime? Então, as principais atividades que vão estar sujeitas são a locação. Então, a locação residencial, se você tem aí um prédio residencial, ou se você tem uma empresa que é dona de vários imóveis, kitnets, né, que a gente vê que está bem na tendência atualmente. Então, se você tem uma empresa que vai ser contribuinte de BS e de CBS nesse contexto, você pode aderir ao regime de transição, combinado? A incorporação imobiliária e o parcelamento de solo, tá? Eu gosto de, eu sei que é parcelamento de solo, mas eu gosto de dar mais destaque para o loteamento, né? Porque o mercado hoje do parcelamento de solo, ele está, né, com mais volume voltado para o loteamento. Mas existe aqui também o desmembramento de solo e o condomínio de lotes, né? Que são formas aí de parcelamento de solo. Lembrando que o condomínio de lotes ele também está sujeito aqui às regras da incorporação imobiliária. Porém, né, não quero aprofundar muito nessa questão, mas são essas as três atividades em que você vai ter essa permissão de, no lugar de ir direto para um regime de apuração com base em alíquota nominal, um regime puro de IBS e de CBS a partir de 2027, você pode aderir a este regime de transição, que eu já vou mostrar aqui quais são os benefícios e malefícios deste regime de transição. Então a gente começa falando aqui da incorporação imobiliária. Mas antes de falar do regime de transição especificamente, acho que é legal a gente retomar como que vai funcionar a incorporação imobiliária nesta reforma tributária, tá? Então eu vou deixar o vídeo aqui, ó, no cardzinho aqui, onde eu falo quais são as principais alterações, tá? De uma forma mais aprofundada, mas aqui de forma resumida. Quem é incorporador imobiliário? Vai recolher IBS e CBS, normalmente, tá? O débito que você, incorporador, vai recolher, ele vai ser equivalente a 50% da alíquota nominal, tá? Então você não vai pagar a alíquota cheia do IVA, deste imposto, desse tributo novo. Você vai ter aí 50% de redução na sua alíquota. Então, se no momento em que iniciar a tributação com base nesse IVA, a gente perceber que a alíquota for, por exemplo, de 28%, e a expectativa que o mercado, no geral, está prevendo, você não vai pagar 28%, você pagaria 14%, certo? Neste regime específico, não o regime de transição, tá? O regime específico, você vai poder tomar créditos das suas aquisições, aquelas aquisições que permitirem que você tome crédito, e a premissa é que seja aí um creditamento amplo. E o que, que isso quer dizer no fim das contas? Não é só a sua construtora, o gasto com a sua construtora ou com o material, ali o core do seu negócio, e vai dar direito a crédito, tá? Aqui a gente está falando de um creditamento amplo, então as despesas com marketing, despesas com publicidade, aquela comissão que você paga para a imobiliária, ela também, esses gastos, eles também vão te dar créditos quando for permitido, tá? Além do creditamento, você vai ver aqui o nascimento do redutor de ajuste, que eu explico nesse vídeo, que eu deixei aqui no card, que vai ser aí um redutor de base de cálculo para quem trabalha com incorporação imobiliária, loteamento e comercialização de imóveis. Além do redutor de ajuste, quem trabalha com construção de imóveis residenciais vai poder utilizar o redutor social, tá? Então, para quem trabalha com incorporação imobiliária, por exemplo, você poderá aí ter mais um redutor de R$ 100.000 por unidade.
Então a gente vê aqui que há um incentivo, principalmente para aquelas construções, para aquelas incorporações que são de cunho social, objetivo social, né, que já que com menor, o valor de venda, de um imóvel, mais impactado, a apuração vai ser por esse redutor social, tá. E para além disso, se um contribuinte de IBS, de CBS, ele comprar o imóvel de você, incorporador, ele vai, além de receber esse redutor de ajuste na transferência, ele vai poder tomar crédito dessa aquisição também. Então, basicamente, esses são os pontos principais para quem trabalha com incorporação imobiliária e for optar por o regime específico direto, sem ir para o regime de transição. Agora, para o incorporador que decidir aderir ao regime de transição, como que vai funcionar? Primeiro de tudo, esse regime de transição ele só é aplicável para aquelas incorporações imobiliárias que tiverem, obviamente, o registro de incorporação, tem que ter, e a afetação do patrimônio. Essas são as duas primeiras obrigações. Sem registro de incorporação e afetação do patrimônio, você não consegue ir para frente com esse regime de transição. Além disso, tendo os dois que eu mencionei, você vai precisar realizar o pedido por esse regime específico, tá? A legislação fala em regime, pedido do regime específico, mas eu entendo, pessoalmente, tá? Que vai ser um pedido muito parecido com o pedido que a gente já tem para o RET atualmente. Então, basicamente, você vai ter o registro de incorporação, patrimônio de afetação e fazer esse pedido por esse regime específico até 31 de dezembro de 2028, tá? Então você, na verdade, você precisa ter o deferimento desse pedido até 31 de dezembro de 2028. Então o ideal é, se você vai eh, optar por esse regime de transição, você precisa se planejar para organizar todas essas questões, tá? De afetação, de registro de incorporação e até do pedido, porque leva um tempo para esse pedido ser deferido, para que todos os seus pedidos que você deseja inserir nesse regime, de transição, para que todos eles sejam deferidos até 31 de dezembro de 2028, tá. Então entre 2027 e 2028, toda a incorporação imobiliária que você seguir este processo, você vai conseguir ficar dentro, do regime de transição. A partir de janeiro de 2029, aí você já entra no regime, específico para quem opera com bens imóveis, que eu acabei de explicar aqui atrás as regras principais. Como é que vai funcionar, eh, esse regime de transição? O recolhimento pelo incorporador vai ser apenas da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços. Você não vai precisar recolher IBS nesse cenário. A alíquota que você vai pagar, ela vai ser equiparada à alíquota que você paga de PIS e COFINS hoje dentro do RET. Então, se você está num contexto aqui de RET padrão, né, você vai pagar de CBS, tá? De CBS 2,08% para essas incorporações aqui que você optar por esse regime de transição, 2,08%. Se a sua incorporação ela estiver no contexto de interesse social, aquelas incorporações em que há unidades que são destinadas à faixa urbano 01, você recolhe eh, essa CBS no percentual de 0,53%. E por que eles escolheram, esse percentual? É muito claro, né, para que você mantenha durante o ano de 2027 e 2028, a mesma alíquota que você está no RET, que você paga no RET. Então se você somar isso aqui, 2,08 ou 0,53, com as alíquotas de imposto de renda e contribuição social que você paga no RET, você vai ficar nos 4%, que é pago atualmente, ou em 1%, tá? Dependendo aqui do contexto do empreendimento. No regime de transição, diferente do regime específico, lá você está vedado de apurar créditos da não cumulatividade. Então, as suas aquisições não vão te dar direito a crédito, tá?
porque você já vai, usufruir dessa alíquota aqui reduzida, para equiparar ao valor que você paga hoje. E além de não poder utilizar o crédito, você também não poderá utilizar o redutor de ajuste, tá? Você vai ficar vedado de utilizar esse redutor. Consequentemente, você também não vai poder utilizar o redutor social e aqueles adquirentes que forem contribuintes de IBS e de CBS comprarem um imóvel seu, eles não vão poder tomar créditos sobre essa aquisição desse imóvel. Por mais que eles terão a permissão de pelo menos constituir o redutor de ajuste quando eles comprarem o imóvel de você, combinado? Então aqui eu trouxe só um quadrinho comparativo que eu vou deixar um tempo para você conseguir tirar aquele print para você salvar. Salvou? Então beleza. Então, fazendo só uma comparação em relação ao pagamento de IBS e de CBS, no regime específico você paga os dois, por mais que a IBS ela só comece efetivamente em 2029, né, com aquele período de inserção progressiva desse imposto. Vou deixar aqui também o cardzinho para você ver as principais alterações de uma forma geral do vídeo que eu fiz. No regime de transição, apenas a CBS será devida, você não vai ter que pagar nem IBS nem CBS de outra forma se você adere a esse regime de transição. Você paga apenas CBS de acordo com as regras desse regime, tá? A alíquota do seu débito, né, das suas operações. No regime específico, você vai recolher 50% da alíquota nominal e no regime de transição 2,08 ou 0,583. Créditos você não pode apurar no regime de transição e pode apurar de forma ampla no regime específico. Em relação ao redutor de ajuste, você não pode usar no regime de transição, né? É um pênalti, né, para você, tanto em relação ao redutor de ajuste e em relação ao redutor social. Mas se você está aí no regime específico, você tem essa possibilidade de usar os dois, tá? Tanto o redutor de ajuste quanto o redutor social. Para quem trabalha com incorporação imobiliária, o limite aí do redutor de ajuste é de R$ 100.000, tá? Em relação aos créditos para quem compra um imóvel seu, se for um contribuinte de IBS ou de CBS, ele vai poder tomar crédito. Então, se você, por exemplo, vende para muitos investidores, que são pessoas jurídicas, têm suas holdings, né? Eles têm ali, eles também serão contribuintes ali de IBS e de CBS. É interessante para eles tomar crédito. Então, pode ser que para você, se você está nesse contexto, ficar no regime de transição seja um pênalti aí, seja ruim para você. Mas se não for, talvez valha a pena. Em relação ao redutor de ajuste, em ambos os casos, vai ser permitido em relação ao contribuinte, né? Então, ele vai poder receber o redutor de ajuste de você. A única diferença é que no regime específico, o redutor de ajuste ele já existe, né? E no regime de transição, ele é constituído pelo contribuinte que está adquirindo o imóvel de você, combinado? Agora, a gente vai para o parcelamento de solo, tá? As premissas são parecidas com a incorporação imobiliária, com alguns adendos, combinado? Como funciona, como vai funcionar este regime na reforma tributária, fora o regime de transição, tá? Também vai haver recolhimento de IBS e de CBS, redução da alíquota de 50%, vai haver creditamento das operações das aquisições de forma ampla também. O loteador, o desmembrador, quem seja que faça o parcelamento de solo, vai poder constituir e utilizar o redutor de ajuste, tá? Haverá aqui utilização de redutor social também, mais um redutor para te beneficiar. A diferença é que para o parcelamento de solo, esse valor é de R$ 30.000. O adquirente que comprar um lote de você, loteador, desmembrador, ele vai poder tomar créditos dessa compra desse lote, combinado? E também será transferido o redutor de ajuste. Veja que é bem parecido com a incorporação imobiliária em relação às regras.
O regime de transição, como ele vai funcionar? Ele só vai ser, aplicável para quem fazer aí o registro no cartório deste parcelamento de solo, tá? Então aquele loteador que tem desejo, você loteador, que tem o desejo de aderir a esse regime de transição, fique ciente que este loteamento que você quer, aderir, precisa estar registrado até o dia 31 de dezembro de 2028. Tá? Então se planeje, faça aí o que você precisa fazer para que o loteamento ele esteja registrado até essa data. Porque se você deixar para registrar um mês depois dessa data aqui, final de 2028, você não vai conseguir usufruir deste regime de transição. Quais serão aí as alterações que esse regime de transição ele traz para quem faz parcelamento de solo? Mesma coisa em relação ao recolhimento, é apenas da CBS, tá? O débito, né? Qual será a alíquota do débito? A alíquota do débito da CBS, ela vai ser equiparada ao valor que você já paga hoje de PIS e COFINS. Como a gente sabe, não existe o RET para loteamentos, por exemplo. Por mais que exista o patrimônio de afetação para loteamento, não existe o RET. Então, a alíquota da CBS nesse regime vai ser de 3,65%, que é a mesma carga que você paga hoje no lucro presumido, combinado? Neste regime de transição, você está vedado de fazer apuração de créditos, tá? As suas aquisições não vão gerar créditos para você. Você não poderá utilizar nem o redutor de ajuste, nem o redutor social, você também está vedado. O adquirente também não poderá tomar créditos, tá? Das aquisições dos imóveis que você vender para esses adquirentes que são contribuintes de IBS e de CBS. Aqui a gente tem uma diferença em relação ao regime de transição da incorporação, que é um pouquinho mais ruim para quem faz parcelamento de solo, infelizmente. O pagamento, tá, do débito nesse regime, ele é definitivo, tá? E o que que isso quer dizer? Quem é incorporador sabe disso. Se você pagou um valor a maior ou pagou de forma duplicada, por exemplo, você não vai poder restituir nem compensar essa diferença, tá? Esse valor é como se ele estivesse efetivamente perdido para você. Então fica ligado, alinha bem isso, se você for fazer essa adesão, alinha isso muito bem com o seu contador, com o seu financeiro, quem for, para que você faça todos os meses o pagamento correto, sem pagar valor a maior ou sem pagar valores duplicados, para não ter essa perda financeira, combinado? Existe uma exceção em caso de distratos, tá? Então, quando houver distratos, você poderá aí ter essa restituição, ter essa devolução desses valores. O adquirente ele também vai poder constituir o redutor de ajuste quando ele for contribuinte de IBS e de CBS. E aqui a gente tem mais uma diferença em relação eh, incorporação imobiliária, que é a contabilidade segregada, tá? Então, esses loteamentos em que você fizer a aderência ao regime de transição, você vai precisar segregar essas operações na sua contabilidade, tá? Ou utilizando aí matriz filial, talvez, ou utilizando centros de custos, tá? Usa um centro de custos só para segregar a operação deste parcelamento de solo. Aqui um quadro comparativo entre o regime específico e o regime de transição. Então, mais uma vez, pausa o vídeo. Vou esperar um pouquinho para você tirar aquele print maroto. Tirou? Beleza. Então, as diferenças principais aqui em relação ao pagamento de IBS e de CBS. Regime específico, você paga ambos. Regime de transição, você só paga a CBS, tá? Você não deve nada em relação a IBS. A alíquota do débito, no regime específico, você paga 50% da alíquota nominal, vai ter essa redução de alíquota. E no regime de transição, você paga aí 3,65%. Créditos, você não vai poder apurar no regime de transição e vai poder apurar no regime específico. Redutor de ajuste, redutor social,
vedado no regime de transição e permitido no regime específico, muito próximo à incorporação imobiliária, tá? Quem for contribuinte e adquirir um imóvel seu, se você estiver no regime específico, você vai poder ceder créditos para ele. Se estiver no regime de transição, você não vai poder ceder créditos de IBS e de CBS. O redutor de ajuste é permitido, né, na transferência, é permitido em ambos. A diferença, como na incorporação, é que no regime de transição não é uma transferência, né? É uma constituição para o contribuinte que está adquirindo este lote. Em relação à restituição ou compensação, no regime específico, se você fizer esse pagamento a maior ou duplicado, você pode restituir ou compensar. E no regime de transição, infelizmente, então fica ligado, você não pode restituir nem compensar esses valores. Então, talvez aqui seja o principal ponto de atenção para você não ter essa perda financeira por descompasso aí entre pagamento, o pessoal do financeiro, o pessoal da contabilidade, combinado? E agora a gente entra aqui no regime de transição para quem realiza locação de bens imóveis. Como eu falei, se você tem aí uma holding patrimonial que você faz alocação dos imóveis estratégicos que você tem no seu portfólio, ou se você, aquelas empresas, né, que têm galpões industriais que, salvo os fundos imobiliários, né, as empresas que têm galpões industriais que fazem alocação, elas também podem entrar nesse regime, porque ele não está limitado somente aos imóveis residenciais, tá? Aquelas empresas que também fazem beauty to, beauty to, como que fala? Beauty, Beauty to Suite. Beauty to Suite. As empresas que fazem Beauty to Suite, né? Então elas constroem, né, para um locador específico e faz aquele contrato de longo prazo. Então essas empresas também estariam aqui dentro deste regime de transição. E como funciona hoje, né? Como é que vai funcionar esse regime, né? Essa atividade, na verdade, no regime específico, né, salvo fora do regime de transição. Vai haver recolhimento de IBS e de CBS normal. Aqui, um ponto muito positivo é o fato da redução de alíquota não ser de 50%, mas sim de 70%. Tá? Quem trabalha com locação vai ter uma redução de 70% na alíquota nominal, vai poder tomar crédito das operações de aquisição, tá? Então, seus custos, algumas despesas, né, que permitirem que você tome crédito, você vai poder utilizar esses créditos. Você vai ter um redutor social para reduzir a sua base de cálculo de R$ 600 por imóvel que você tem dentro da operação alugado. Você vai poder reduzir R$ 600 da base de cálculo. O locatário que for contribuinte de IBS e de CBS, ele vai poder tomar crédito nessa operação de locação. Caso da locação de bens imóveis, vai ter mais uma possibilidade de dedução, e é a dedução de tributos que você paga sobre esse bem imóvel. Então, o IPTU, principalmente, o IPTU que você paga, você pode deduzir da base de cálculo. Emolumentos e despesas de condomínio também vão poder ser utilizadas para essa dedução. Então, você tem aí mais algumas ferramentas para diminuir a sua carga tributária. E se você opera com contratos de curto prazo, que seriam esse curto prazo? Contratos inferiores a 90 dias de forma ininterrupta, tá? Esses contratos eles são tratados como serviços de hotelaria. Então você tem que observar as regras de serviços de hotelaria e não essas regras aqui de locação de bens imóveis, combinado? Então essas aqui são as regras específicas para quem vai trabalhar aí com locação de bens imóveis. E como é que vai funcionar esse regime de transição para quem trabalha com locação residencial especificamente? O recolhimento ele vai ser de IBS, de CBS, combinado? O percentual, a alíquota do débito,
ela vai ser estabelecida de uma forma que fique equiparada ao PIS e COFINS que você paga hoje, tá? Então a alíquota será de 3,65%. Você também está vedado a apurar créditos da não cumulatividade e você não vai poder utilizar aquele redutor social de R$ 600 por imóvel, tá? Você está vedado. O locatário que for contribuinte de BS e de CBS, ele vai poder tomar crédito da sua locação. Isso é muito bom porque na incorporação imobiliária e no parcelamento de solo, o adquirente ele não pode tomar crédito, mas aqui na locação ele vai poder tomar crédito, tá? O pagamento ele vai ser definitivo, assim como no loteamento. Você não vai poder restituir ou compensar valores pagos a maior ou valores pagos de forma duplicada, tá? Então fica ligado aqui também. Você que é locador, você que tem uma holding, você que tem uma administradora de bens, e se você pagar a maior ou pagar valor duplicado, esquece, você perdeu esse valor, tá? Esse valor que foi pago a maior. Aqui também é necessário fazer a segregação contábil, tá? Dessas operações, desses imóveis e você fazer o regime de transição, que você aderir ao regime de transição. Então você vai precisar segregar principalmente utilizando o centro de custo, que é o que eu recomendo, essas operações. Para quem faz locação, a gente tem algumas regras diferenciadas para adesão, tá? Para locação residencial, só vai valer para esse regime de transição os contratos que tiverem prazos determinados, combinado? Então, se você tem contratos aí que o prazo ele é indeterminado, ele não entra aqui nesse regime, tá? Tem que ser contrato determinado com data para ser finalizado. Qual seria a vigência, tá, da fruição desse regime de transição para você? A vigência é o prazo do contrato, tá? Ou 31 de dezembro de 2028, que é a data que termina esse regime de transição. Dos dois, o que ia acontecer primeiro? Você só poderá eh, aderir a esse regime para os contratos em que você firmou com esse prazo determinado até a data da publicação da lei complementar que trouxe a reforma tributária. Essa lei ela foi publicada em 16 de janeiro de 2025, tá? Então, você só pode usufruir desse regime de transição para os contratos firmados até esta data específica. E como é que você prova para o fisco que você firmou um contrato até essa data? Você pode provar com a firma reconhecida, tá, desse contrato, com a assinatura eletrônica, tá, dessa minuta lá com seu certificado digital, ou com o comprovante de pagamento desse aluguel com um prazo máximo, né, de até o final do mês subsequente à data da celebração do contrato. Então, se, por exemplo, eu firmei esse contrato, firmei esse contrato de aluguel em dezembro de 2024, eu teria até 31 de janeiro, ou até o último dia útil de janeiro, para ter ali o comprovante de pagamento. Eu tendo esse comprovante, eu posso utilizá-lo aí como uma forma de comprovação da, da consolidação desse contrato de locação residencial exclusivamente, tá? Quando a gente vai para locação não residencial, locação de galpão, beauty to suite e diversas locações aí de cunho não residencial, quais são as principais mudanças? As regras do regime são as mesmas. Aqui eu faço um destaque para a questão do crédito, que eu vou falar com vocês no próximo slide. Vocês vão ver que tem uma questão comercial muito legal aí a ser observada. A vigência da fruição desse regime de transição ela é mais positiva para quem tem locação não residencial, porque é só a vigência do prazo do contrato. Não tem aquela questão da trava de 31 de dezembro de 2028. Então, se eu tenho, por exemplo, um galpão comercial ou, sei lá, um imóvel, uma indústria que você construiu para um locador específico, com um prazo até 2040, 2045,
Observando, a lei, fazendo a tradução literal da lei, esse regime de transição ele vai, até esse 2040, esse 2045, combinado? Porque não há essa trava do dia 31 de dezembro de 2028, como tem aqui, ó, a locação residencial, que pode ser muito bom ou não, né, para você que tem aí locações não residenciais. Aqui, em relação à forma de comprovar, a existência desse contrato, que também tem que ser, firmada até a data da lei, a gente tem um pênalti, né? Uma desvantagem. Por quê? Só existem duas formas de comprovar: ou com a firma reconhecida, ou com a assinatura eletrônica. A gente vê que na locação residencial tinha essa questão do comprovante de pagamento do aluguel. Então, para quem faz locação não residencial, você tem aí essa desvantagem de comprovação. E tem um adendo aqui de obrigação a mais, que é a necessidade de. Você vai ter duas opções. Ou você registra esse contrato no registro de imóveis ou no registro de títulos e documentos, RTD, até 31 de dezembro de 2025, ou você disponibiliza esse contrato para o fisco. Eu, pessoalmente, não vou entregar algo para o fisco se eu não sou obrigado, né? Então, eu recomendo, eu pessoalmente, com todo respeito à Receita Federal, governo federal, eu recomendo que você registre o seu contrato ou no registro de imóveis ou no registro de títulos e documentos, tá? Mas se atente à data aqui, ó, até 31 de dezembro de 2025. E se você tem aí seus contratos com prazo indeterminado e não firmou, não fez essa alteração para colocar essa determinação de prazo, se você não fez isso até a publicação da lei, então eu estou fazendo esse vídeo em julho, né? Então, quem não fez isso até a publicação da lei, em teoria, não poderia mais eh, usufruir desse regime de transição, tá? Então, fica ligado para que você não tente fazer algo agora e ache que você aderiu ao regime de transição, quando na verdade não, né? A gente já sabe que é somente os contratos firmados até a data da publicação desta lei que eu falei, 16 de janeiro de 2025. Então aqui a gente tem um quadro comparativo entre o regime específico e quem trabalha com e quem aderir ao regime de transição, né, para locação residencial e não residencial, né? Aqui, como são muitos dados, eu só vou pausar um pouquinho aqui, vou até beber uma água. Para dar tempo aí de vocês tirarem um print, tá? Mas aqui, como eu não quero falar de tudo, mas eu quero falar de um ponto específico aqui, tá? Que é a questão do crédito para quem é adquirente. Nesse regime específico, e no regime de transição, o seu cliente, né, o locatário, ele vai poder tomar crédito, tá? Como tanto no regime específico quanto no regime de transição. Qual é a maior diferença? Quem está no regime específico, a probabilidade, tá? Eu não estou cravando aqui, principalmente para locação não residencial, a probabilidade é que o regime específico ele dê mais créditos que o regime de transição, tá? Vamos excluir daqui a locação residencial, tá? Vamos falar da locação não residencial. Vamos falar de um beauty suite, vamos falar de um galpão comercial, Redditor, que costuma operar dessa forma, né? Vou exemplificar aqui para vocês. Redditor e uma empresa de engenharia, uma empresa que é focada em fazer esse tipo de construção para locação, eles firmam um contrato. A empresa de locação, ela tem dois caminhos. Entrar no regime, vai ir para o regime específico, né? Se ela estiver aqui como contribuinte de IBS e de CBS, ou ir pelo regime de transição. O regime específico, ele está cotado em 70% da alíquota nominal. O regime de transição, 3,65 fechado. O crédito que a Redditor vai tomar
deste locator, deste locador, ele vai ser o débito desse locador, né? Isso já está muito claro. O débito do locador no regime de transição é 3,65%. O débito do locador no regime específico é 70% da alíquota nominal. Vou fazer até uma conta aqui. Vamos fazer ao vivo a conta. Abrir aqui a calculadora. Vamos supor que a alíquota nominal da época, né, vai ser de 28%. 70%. Fazer melhor, né? 28 vezes 0,30. A alíquota nominal, né, reduzida, né, deste locador, vai começar em 8,4%, né? Vai ter dedução de redutor social, vai ter questões de não cumulatividade, etc. Porém, pensando aqui em alíquota nominal, vai começar em 8,40%. Olha este percentual comparado aos 3,65%. O que eu quero concluir com vocês aqui? Existe uma possibilidade, tá? Não estou falando que isso vai acontecer, mas existe uma possibilidade de que o locador do regime específico ele ceda mais créditos do que o locador no regime de transição, tá? Então, é interessante você que está nesse contexto, principalmente em relação às locações não comerciais, que possuem mais volume de operação, possuem mais relevância, né, em termos de comercialização, em termos de negócio, tá, na minha opinião, você vai ter que colocar isso na calculadora, você vai ter que levar isso em conta, né? Porque talvez, se você entrar nesse regime de transição, você vai dar menos créditos para estes seus locatários, tá? Aí eu não sei se eles vão ficar felizes sabendo que eles vão tomar menos créditos do que eh, um locador aí no regime específico, combinado? Então isso é algo que você tem que calcular, você tem que planejar, você tem que verificar, tá? E aqui, por fim, eu coloco, né, uma reflexão para a gente trocar uma ideia aqui bem rápida. Será que vai valer a pena você aderir a esse regime de transição? E eu falo não somente de locação, né? Eu falo também de incorporação e de parcelamento de solo. Para isso, né, para responder ou para fazer essa conversa, eu trago aqui, né, a imagem de um dos maiores matemáticos que a gente viu na história, que é o nosso querido Pitágoras. Para quê? Por quê, né, na verdade, eu trouxe Pitágoras aqui? Porque no fim das contas, para saber se vai valer a pena ou não vocês aderirem a esse regime de transição, vai ter que fazer conta, tá? Você vai precisar planejar, você vai precisar colocar os dados em planilha, escrever, rabiscar para ver qual seria, aí, num contexto hipotético, a sua base de cálculo, qual seria a sua carga tributária efetivo, como que fica o seu fluxo financeiro nestes cenários, para ver se vale a pena ou não. E por que eu falo que eu gosto de ser incisivo nessa questão de que você tem que fazer um planejamento, de que você tem que rabiscar aí para ver se vale a pena ou não. Porque eh, esse regime de transição, ele, de certa forma, ele é muito parecido com as formas de apuração que a gente já tem hoje, né? Com regime cumulativo, com PIS, COFINS cumulativo e com RET, que a gente tem na incorporação imobiliária. E parece, né, que quando a gente vê esse regime de transição frente a uma reforma tributária robusta, né, com uma nova forma de se apurar tributos, com IVA, com IBS, CBS, isso assusta, de certa forma, né? E parece que esse regime de transição, ele chega como se fosse para ser uma salvação para você que vai começar a estudar, que vai começar a entender os impactos da reforma. Mas em alguns contextos, deixa eu até.
Em alguns contextos, pode ser, tá, tô falando que pode ser, não estou confirmando. Pode ser que e ficar no regime específico, né, o regime que você ficaria se você não aderisse ao regime de transição, valha mais a pena, tá, do que você, aderir a esse regime. Não tem como simplesmente confirmar que esse regime de transição, vai fazer você pagar menos impostos. Ele é um regime mais simplificado, isso de fato, mas a nível de economia tributária mesmo, você vai ter que calcular, tá? Você vai ter que planejar, vai ter que estudar e entender os impactos, dessas mudanças no seu negócio, combinado? E se, você precisa de um contador para fazer isso, para te ajudar, a planejar os seus empreendimentos, as suas locações aí, a sua operação, entre em contato com o link de WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo para você e eu vou conversar pessoalmente, tá, contigo para a gente fazer essas simulações, esses estudos, esses planejamentos para verificar aí em contextos hipotéticos se vale a pena para você aderir a esse regime de transição ou não, se você já continua se você vai direto para o regime específico e já passe aí a fazer apurações de débito, de créditos com alíquota reduzida, por exemplo. Se você me assistiu até aqui, meu muito obrigado. Deixa um like aqui embaixo para ajudar na publicação do vídeo, para o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Fica ligado para os próximos conteúdos. O próximo conteúdo vai ser justamente sobre isso. Eu vou montar alguns contextos hipotéticos para quem faz locação, primeiro, porque eu acho que é interessante. Vou montar aqui um cenário hipotético para você ver se vale a pena ou não. Então, fica ligado e valeu!